Vendo a clareza de Deus conosco, não é? E basta ler a palavra para tudo dar certo. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Fazer penitência e crer no Evangelho. Duas atitudes apenas. Fazer penitência e crer no Evangelho, está tudo resolvido. É isso. É exatamente essa pedagogia simples de Jesus e tão amorosa, que é uma pedagogia paterna, né? Que traz o filho sempre perto. Não se esqueça do que aconteceu no Jordão. Eis o meu filho muito amado. Esse filho amado também é este que passa pelo deserto, sabendo quem é. Então é muito importante a gente hoje nos colocar nessa identidade, nessa essência. Eu sou com Jesus e nele o Filho de Deus. Eu não posso me esquecer de quem eu sou, porque a impressão que dá é que nós vamos vivendo nos lugares sagrados com posturas sagradas, mas quando saímos, ficamos profanos nos lugares profanos. E nós esquecemos de que nós não vivemos de lugares, nós vivemos de identidade. Veja que Jesus ele passa por um itinerário muito interessante. Ele vai ao Jordão, depois ele vai ao deserto e volta para a Galileia no meio dos seus. Então é bonito isso, porque em todo esse tempo ele é filho, em todo esse tempo ele é cheio do Espírito, em todo esse tempo ele vive a fidelidade a Deus. É muito bonito saber que exatamente essas duas atitudes que Deus espera do seu filho, que nós de fato façamos penitência, sacrifício diante de tudo aquilo que o mundo nos oferece, das tentações, e creiamos no Evangelho, que é o seu filho encarnado. Tanto é que ele vai dizer no Jordão e também no Tabor: escutai-o, eis o meu filho, escutai-o, escuta ele. Então é preciso que a gente de fato tenha essa fé viva e verdadeira. É muito importante a gente entender essa questão que eu vou dizer. A igreja tem essa pedagogia tão materna, né? De nos ensinar de uma forma bonita. Veja, a igreja sabe que somos humanos, que somos de natureza pecadora. E existem lugares sagrados. E nos lugares sagrados nós procuramos nos comportar de forma sagrada. Na igreja você não vai fazer nada de ruim, de errado, vai fazer, né, festa, bebedeira, não faz nada disso, você não xinga as pessoas. Até os antigos já falavam, não pode falar palavrão na frente da igreja, né? Na verdade não pode falar palavrão em lugar nenhum, né? Então passou na frente da igreja, sinal da cruz, é o respeito, a reverência, tira o chapéu, né, os antigos. Então, é interessante isso, os lugares santos, sagrados, foram feitos para isso, para a gente relembrar, não é? Mas nosso corpo, ele não é sagrado, sim ou não? Ele não é templo do Espírito? É essa consciência, muito importante isso. A minha vida é um santuário, mas veja que a igreja de uma forma tão bonita e materna nos traz para um tempo. A quaresma não é folclore, gente. Pelo amor de Deus, não deixe a quaresma virar folclore. Eu estou falando isso porque eu estou ouvindo algumas coisas por aí, nas postagens de algumas pessoas, que nem na igreja vão e falam, quaresma não é folclore. Aí tem pessoa que fica sem comer carne na quaresma por folclore, não sabe o sentido. Quaresma não é folclore, não é uma festa pagã, e nem é uma festa social, e nem sequer cultural, não é. Ela é uma festa católica, ele é um período de Deus para o mundo, para a igreja. Papa Bento XVI, ainda em seu pontificado, dizia assim: quem passa por esse tempo negligenciando a quaresma, está à beira do caos. Quem negligencia esse tempo, como se ele não existisse, não fosse dado por Deus, essa pessoa está beirando o abismo. Não podemos negligenciar o tempo que Deus nos deu. É preciso passar quaresma de acordo com o tempo. Então, mais do que um lugar sagrado, Deus nos coloca num tempo sagrado, num espaço sagrado, que amplia, vai além dos templos, vai além dos lugares consagrados a ser sagrado. Tanto é que Jesus vai para o deserto, aonde é um lugar misto. Diferente do que muita gente pensa, Jesus não foi para o deserto para encontrar o demônio. Jesus não foi no deserto para encontrar Satanás. Jesus sai do Jordão, de um lugar que é sagrado para os israelitas, para os judeus. Tanto é que acontecem tantos milagres ali, não se esqueça que é no Jordão.
que Naamã é curado, as águas do Jordão abrem, quando Eliseu bate o manto de Elias, então ali as águas sagradas para eles, é o único rio do país, então eles têm aquilo como uma bênção. Então ele sai desse ambiente do batismo, onde João pregava, onde as pessoas estavam ali, né, sempre fazendo as suas orações, então ele sai dali e vai para o deserto, que é uma região mista, é uma região mista. É a região das feras. Veja que elas aparecem nas leituras. O Evangelho vai nos trazer, o Evangelho de Marcos traz essa presença das feras. Então elas estão lá, as feras selvagens. É um ambiente misto. Junto com as feras, se você for lá hoje, por exemplo, em Qumran, no deserto, estão as ovelhas também. É um ambiente misto de pastores, de feras, e aonde Jesus vai e encontra então as tentações. Esse ambiente misto é que de fato é um terreno muito perigoso. Eu estou falando isso por quê? Porque aqui é a igreja. Aqui a gente dá a paz, aqui a gente reza, aqui a gente se comporta, a gente senta certo, a gente pelo menos deve ser assim, vem com uma roupa mais adequada. Mas depois vamos às regiões mistas, aos lugares mistos, aonde estão as feras, aonde estão também os anjos de Deus. Porque veja que os anjos se aproximam dele depois. Aonde está o Senhor, ele passa por ali como um itinerário da vida humana, ele não se isenta em nada do ser humano. Então esse itinerário é muito interessante. Jordão, deserto, Galileia. Jordão, deserto, Galileia. O Jordão, o lugar onde eu vou me abastecer, receber o Espírito Santo, lugar sagrado. Deserto, lugar misto. E a Galileia, a minha casa. E ele vai viver lá, aonde ele vivia como de costume, ensinar os seus, e muitas vezes ser rejeitado pelos seus, como no capítulo 6, nós vamos ver mais à frente. Jesus é rejeitado pelos seus, querem jogar ele no precipício lá em Nazaré. Muitos até admiravam, outros rejeitavam, mas poucos acreditavam nele. Tanto que ele fez ali alguns poucos milagres, mas ele era autêntico, o Filho de Deus, ali mesmo. Ali ele repreendia, ali ele falava a verdade, ali ele vivia a sua fé. Porque na verdade, minha gente, é para isso que serve a quaresma. Nós saímos só de um espaço, de um templo sagrado, de um espaço dedicado a Deus, para um tempo dedicado a Deus. Fala comigo, tempo dedicado a Deus. Então esses 40 dias que antecedem a Semana Santa, e aí até a ressurreição, nós nos dedicamos totalmente a Deus, fazendo penitência e crendo no Evangelho, para nos preparar para o momento máximo da nossa fé, que é a ressurreição, que é a Páscoa, que é a libertação definitiva. Isso é muito importante. Então nós não estamos só num espaço sagrado, nós estamos num tempo sagrado que Deus institui para a terra.
revelar o Pai, revelar o amor. Então ele tira o véu de tudo através, até ele aproveita a tentação para mostrar quem ele é. Porque o diabo quer que ele se desfigure. Presta atenção na tentação, como é terrível. Se você é filho de Deus, você então transforma esta pedra em pão. O diabo quer desvirtuar a sua essência. É o tempo todo isso, gente. Abra os olhos e presta atenção se não é isso que nós também enfrentamos. O tempo todo o diabo quer tirar a sua essência. Dizer ao homem, você não é homem? Você não é homem de verdade? Ah, homem de verdade não é homem de uma mulher só. Então, por favor, se prostitua, adultere, aproveita a vida. E aí então o diabo quer vir desvirtuar o Senhor e dizer assim, você é filho de Deus? Pede agora que essa pedra se torne pão. Você não é o poderoso? Jesus não veio para isso. E ele tranquilamente faz o que no deserto? Faz o que ele fez lá no Jordão. Eu sou filho de Deus, mas eu não vim para isso. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Percebe que ele fica firme na sua essência. Percebe que ele é fiel ao que ele é. Isso é maravilhoso. Isso é de uma grandeza fantástica. Ele vence o demônio assumindo quem ele é. Agora, não é fácil. Tem duas condições que faz ele vencer o demônio. Primeiro, ser cheio do Espírito e também crer na palavra do Pai, na vontade do Pai. Que bonito isso. Ele crê na palavra. Ele fala não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele acredita nesta palavra que sustenta ele. O que ele faz no deserto? Penitência. Não vai passar no deserto achando que você vai passar um bronzeador, um protetor solar, deitar, aproveitar o calor do sol e assim ter umas marquinhas diferentes. Não, no deserto a gente passa com provações, jejuns e orações. O diabo ainda fala para ele assim, olha, a palavra diz que se você se jogar daqui, os anjos vão te pegar e não vão deixar você cair, porque está escrito, aos anjos ordenei para que você não caia, não tropece em alguma pedra, né? Aí Jesus fala assim, não, eu não vou tentar o meu Pai, o meu Deus, eu não preciso disso, eu não vim ao mundo para isso, eu não sou filho para isso, não para essa liberdade. Aí está, assim nós devemos pensar em relação aos nossos vícios. Então a pessoa chega e fala assim, mas eu tenho direito, eu tenho direito de fazer, eu tenho direito de beber, eu tenho direito de comer, eu tenho direito de ir, eu tenho direito de fazer, eu tenho direito de voltar. Você tem que entender que aquilo que te desfaz não te salva, aquilo que te degrine não te salva, aquilo que te profana não te salva. Então eu preciso dizer não para isso. É muito importante, é fundamental. E não é só o diabo que se enfrenta no deserto, não. Atenção às feras selvagens, aos animais selvagens, que na verdade não é o diabo, são os nossos temperamentos, é o nosso jeito de ser. Atenção, porque quando no Evangelho de Marcos ele fala, lá estava entre meio os animais selvagens, é assim que a gente tem que enfrentar o deserto, além da tentação, enfrentar também a inclinação, porque se o inimigo nos tenta, eu posso dizer não para ele, mas a minha própria concupiscência me tenta. Deus não tenta ninguém. Tiago fala isso. Deus não tenta ninguém. Deus é inacessível ao mal. Eu sou tentado pelo demônio e pelas próprias feras selvagens que eu tenho. Meu comportamento, meu temperamento, minhas inclinações, minhas fraquezas. Então muito cuidado. Acende aí a luz. Acende a lanterna. Acende a sirene. Acende um sinal vermelho. Porque você na quaresma precisa também lidar com isso, com seus medos, com seu temperamento, com as feras que existem aí, né, em você mesmo, e que precisam ser expulsas, domadas. Imagina Jesus, ora sendo tentado por o demônio, e ora as feras se aproximando dele, porque as feras também querem comer, querem ou não? Querem, estão no deserto, estão com fome, querem se alimentar dele, sejam feras que voam, sejam feras que caminham, que rastejam, seja o que for, né? Eles querem devorar, assim como nós. Os nossos comportamentos querem nos devorar muitas vezes. Nossa impaciência, nosso orgulho, nossa altivez, nossa soberba, os ciúmes, o nosso ser intempestivo, nossa falta de discernimento, de sabedoria, querem nos devorar. Agora é muito importante que eu e você hoje entendamos que, mas vamos para o deserto então só para isso? Não, no deserto nós nos firmamos, ali nós entendamos que somos filhos amados, feito para amar,
filhos amados, feito para amar, para servir o Pai. E ali não vamos estar só em meio às feras, ali não vamos só estar sendo tentados pelo demônio, ali também somos apoiados pelos anjos, somos ajudados pelos anjos. E já que é um ambiente misto, Deus pode estar lá também. Quem é que disse que não? No deserto da vida, na aridez, no sofrimento, eu não passo só à mercê do diabo e das feras. Não, os anjos estão lá. E não se esqueça que é o Espírito Santo que está comigo me movendo. Eu fui ao Jordão, eu recebi o batismo. Por isso é importante a vivência do batismo. Quando a gente fala, quando Deus fala, fazei penitência e crede no Evangelho, Ele está falando o quê? Para a gente assumir tudo que o Evangelho e a palavra nos trouxe, inclusive o batismo, que é lembrado na primeira leitura, na questão da aliança de Deus com o homem após o dilúvio, e é lembrado na segunda leitura, dizendo que aquelas águas que cobriram a terra, foram exatamente a pré-figuração. O que é pré-figura? Uma coisa antes da real, né? Uma pré-figuração, uma pré-figura do que, algo que anuncia o que será depois. Deus é tão perfeito, nunca erra, e nunca falha, e nunca é fraco. Tudo que Deus faz é para sempre feito com bênção, com graça. Como diz capítulo 27 de Crônicas, tudo que Deus faz é para sempre bendito. Então Ele cobre o mundo com as águas e purifica esta terra, fazendo nascer uma nova humanidade a partir do dilúvio, e faz com ela uma aliança. Assim também nas águas do batismo, nasce um novo homem, uma nova pessoa, o Filho de Deus. Nasce ali. A segunda leitura nos coloca nessa identidade, nesta condição. Fala comigo, eu sou filho de Deus. E o que é a tentação então? É desvirtuar isso. O que o diabo quer? Desvirtuar isso. E o que as feras querem? Devorar o filho. As raposas, os lobos querem devorar a ovelha. E é isso que você é. O que os nossos maus comportamentos e temperamentos querem fazer conosco o tempo todo? Devorar quem nós somos. O amor da esposa pelo marido, o amor do marido pela esposa. Então simplesmente o esposo vem e diz assim, eu não amo mais a minha mulher. E o que aconteceu? Simplesmente foi o prazo de validade que venceu? Você não é uma pessoa tão ignorante nesse ponto. Alguma coisa corrompeu isso. Percebe que a tentação está nos trazendo a essa realidade. Por que o marido acaba não amando mais a mulher, nem respeitando? E por que daqui a pouco eles são inimigos e nem se conversam mais? Simplesmente só porque venceu o prazo de validade do sentimento, do amor? Não. O amor não acaba, são as pessoas que se desistem de amar. São elas que se entregam à tribulação, à provação, à tentação, e deixam as feras devorarem isso, e aí o que prevalece em mim é meu temperamento. Engraçado, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, existe fardo e cruz. Cruz é condição, fardo é peso. A pessoa, em vez de abandonar o fardo para ficar com a cruz, ele abandona a cruz para ficar com o fardo. Ele abandona a condição e fica com o fardo. Aí vai para outra situação, vai viver outro momento, mas ele vai com o mesmo fardo, significa que vai falhar do mesmo jeito. Porque você tem que abandonar o fardo, não a cruz. A cruz é a sua condição. Eu, por exemplo, tenho a minha cruz, a minha esposa, meus filhos, eu mesmo, a minha missão, vocês. É a minha cruz, é a minha condição. Eu não posso abandonar isso. Tem gente que acha bonito colocar lá, igual aconteceu esses dias aí com uma pessoa. Ah, agora eu estou no protestantismo. Ah, é porque a igreja católica tem muito problema. Você é um frouxo. Na verdade, você é um frouxo. Para não falar aquela outra palavra que eu falei lá, que é panaca, já falei. É panaca. Você não serve. Você é fraco. Porque você deixou tirar de você uma essência. Ser católico não é um rótulo. É uma essência. É caráter. O Espírito Santo imprimiu isso na gente. Se eu sou batizado, então eu sou filho de Deus, católico, apostólico, romano. Isso é impressão de caráter em mim. Quando eu abandono isso, eu abandono a minha essência. Abandono a minha essência. Ah, mas eu tive uma convicção. Teve nada. Você arregou. É isso que é a verdade. Você fugiu da luta, abandonou o barco. Não aguentou a força da peleja. Porque claro que nós temos dificuldades com pessoas aqui. Mas não devemos abandonar a nossa condição. E sim abandonar os fardos, o pecado, o peso, o egoísmo, o ciúme, a inveja, a mentira, as orgias, a impureza, a malícia, a maldade, o desamor, a mágoa, o ressentimento, o ódio, todas essas coisas provenientes do pecado. Então veja que hoje é um domingo muito importante para nós. É um domingo que a gente entende o itinerário da nossa vida, porque nós seguimos, me chamastes para caminhar na vida contigo, nós cantamos.
Então eu vou passar pelo Jordão, eu vou passar pelo deserto, e vou viver a minha volta para a minha Galileia, e eu vou viver esse itinerário na minha história nesta terra, até um dia chegar na nova Jerusalém, eterna Jerusalém, aonde nós superamos o Jordão, superamos o deserto e a Galileia, nosso habitat. Quando fala que Jesus voltou para o lugar do seu costume, para a sua casa, para a sua família e para os seus, ele sabe os desafios que vão ter lá. Ele sabe que a tentação não acontece só no deserto, ela acontece também na Galileia. Ela acontece nesses lugares. Por isso, minha gente, nós entramos, primeiro domingo da quaresma, nós entramos na quarta-feira de cinzas nesse tempo. Não é só um espaço, não é só um lugar. O tempo é propício, o tempo é sagrado. Para quê? Para fazer penitência, para parar com as abominações, com as promiscuidades, com a iniquidade, para cessarmos. Fazei penitência. Fala comigo, penitência. Fala bem forte, fala penitência. E crer no Evangelho. Essas duas atitudes é que vão nos colocar na vitória. A terceira tentação, mais uma vez, o diabo quer despersonificar Jesus. Então ele fala assim: se prostra diante de mim e me adora, eu vou te dar tudo isso aqui. Mas ele é mentiroso mesmo, né? Ele fala assim: eu vou te dar tudo isso aqui porque tudo isso é meu. Na verdade, não é que tudo isso é dele, é porque o mundo jaz sob o maligno, sob suas artimanhas. Ele comandando o homem, ele comanda o mundo. Ele comandando o homem, ele comanda a terra. A política não é dele, mas se ele comandar o político, se ele comanda o político, a política é dele. Se ele comanda o coração do homem, os pensamentos do homem, tudo vai ser dele. Então ele fala para Jesus: deixa eu te comandar também. É esta a tentação. Deixa eu dominar você, deixa eu inspirar seus sentimentos, deixa eu inspirar seus pensamentos. Tentação é diferente de intento, tá? Intento é diferente de tento. Intento é aquilo que está dentro, tentação é que vem de fora. Por favor, entenda isso. Já aconteceu de você estar rezando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, de repente vai, um pensamento fulminante entra dentro de você e te desvia da oração, um pensamento feio até, às vezes até malicioso. Aí você fica: meu Deus, estou pensando nisso no meio do Pai Nosso. Você tem que entender que o seu intento era a sua oração, e Deus conhece o intento, a intenção do homem. Agora, o inimigo vai no tento, na tentação. Ele vai jogar dardos inflamados, sempre querendo cruzar o seu caminho. Agora, como é bonito. O diabo sabe que nesse tempo, por exemplo, ele perde a força, porque eu não estou só me comportando no lugar sagrado de forma sagrada. Eu me comporto de forma sagrada no tempo sagrado. Não é só um espaço, não é só em frente à igreja. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos deixar um legado mais importante que os antigos. Porque os antigos, minha avó mesmo falava: tira o chapéu, menino, passava na frente da igreja. A igreja. Tira o boné, menino. Nome do pai, menino. Não fala palavrão, menino. A igreja. Se a gente conseguir entender e alongar isso, e levar isso à plenitude, eu não vou falar palavrão em lugar nenhum. Eu não vou ser desrespeitoso em lugar nenhum. Eu vou levar isso por toda a minha vida. É isso que a gente quer assumir quando a gente ressuscitar com Jesus. É uma vida nova. Eu quero ser fiel à minha esposa, aos meus filhos, a mim mesmo, meus princípios a Deus, a minha vida de oração, e acreditar que é assim que Deus me quer. Amém, minha gente? Pensa nisso. O diabo quer com a tentação te despersonificar. Porém, passar pela tentação tem um grande benefício. Qual é? Se confirmar naquilo que eu sou. E a tentação comprova. Sabe assim, com perdão da palavra, é um exemplo chulo, mas sabe assim, quando alguém vai testar a veracidade, a qualidade daquilo, para ver se é bom mesmo? Então a pessoa pega, por exemplo, um martelo, né? E ele vai bater no prego. Porque se for aço doce, o sinal do prego fica no martelo. O aço doce é assim, né? Agora, se ele é aço de verdade, temperado, jogado no óleo, jogado no fogo, na água, no óleo de novo, no fogo outra vez, se ele passa pelo fogo, pelo óleo, pela água, né? Que é assim o processo de se temperar o aço. Então você joga ele naquele calor, 800, 900 graus, aí você coloca ele no óleo, dá aquele pipoco, aquele estouro, aí você leva na água, leva no fogo, leva no... Se você passa por isso, aí você pode bater qualquer martelo, qualquer prego, o prego vai entrar e o martelo fica ileso. Para dizer o quê? Nós não trazemos em nós os sinais do mundo, temos que trazer em nós os sinais da cruz, do fogo, da água, do óleo. Então é muito importante
nós entrarmos, veja que eu não estou falando sairmos, nós entrarmos nesse primeiro domingo da quaresma com essa consciência de que estamos num tempo propício, sagrado, estamos no tempo da quaresma, não vamos negligenciar. É impressionante como tem gente que vive esse tempo como se ele não fosse tempo nenhum, qualquer coisa, de qualquer jeito, ou como se ele fosse um folclore. Não, Deus estabeleceu sobre a terra um tempo sagrado, como foi para Nínive, amém? Nínive, 30 dias para vocês mudar de vida, é agora, o tempo é sagrado, então vamos nos comportar de forma sagrada, o jejum, a oração, a esmola, vamos nos comportar de uma forma que de fato honre a Deus nesse tempo e nos prepare, não só para mais um tempo, mas para uma vida nova que vamos assumir.